Estou gravando um vídeo aqui de improviso. Estou aqui com a Camila. Ela está indo para a Austrália. Sim. E de lá vai mandar muita coisa legal, muito conteúdo pra gente. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes da viagem. Ela está viajando hoje? Eu estou embarcando hoje e vou ficar sumida por uns tempos até acostumar com o fuso horário de 13 horas, que é daqui para a Austrália. Camila, boa viagem. Obrigada. Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community. Olá, amigos English Experts. Aqui é Alessandro Brandão e cangurus não são bichos confiáveis. E eu sou Camila Oliveira, falando aqui da Land Down Under. E é isso mesmo, galera. Hoje o nosso bate-papo é sobre intercâmbio na Austrália. Então, prepare-se aí e aproveite. Meus amigos, estou aqui hoje conversando com Camila Oliveira. Seja bem-vinda aqui de novo, Camila. Mais um podcast com você. Eu acho que o pessoal já está enjoado de ouvir essa voz maravilhosa que eu tenho, né? Agora um pouquinho mais distante, né? Agora você está do outro lado do mundo, um fuso horário maluco aí. 13 horas de diferença, então agora são 9h40 da noite aqui. E quantas horas são aí no Brasil? Aqui, 8h44. 8h40. Pois é, 13 horas. Foi uma dificuldade para a gente conseguir gravar esse podcast. Camila teve que pedir dispensa lá, né, Camila? Como é que chama aí a dispensa aí do serviço? Sick. Tirar um sick. Sick? A gente chama de sick day. Todos nós aqui na Austrália, quando a gente trabalha com carteira assinada, não é bem carteira assinada, não existe carteira de trabalho igual no Brasil, mas todo mundo que trabalha regulado, depende do tipo de período que você trabalha, se é part-time ou se é full-time, que é meio período ou período completo, você tem sick days, que são dias que você é permitido faltar por conta de doença. E aí, se você, por exemplo, acho que eu tenho 14 dias de sickies. E aí, se você não adoecer, você pode simplesmente aproveitar esses 14 dias e tirar um holiday ou alguma coisa assim. Legal. Como eu ainda não adoeci, eu já posso tirar uns sickies de vez em quando, só para poder ter um dia de folga. Muito bom. E só para contextualizar o pessoal, vocês já viram alguns podcasts com a Camila, aqui no English Podcast, muitos posts dela no blog, principalmente, no fórum. Só para contextualizar, para quem não acompanha o English aí, a Camila trabalhava aqui no escritório do English, aqui do meu lado, né, Camila? Nós estamos sentindo muita falta de você aqui no escritório do English. A gente está sentindo muita falta de você, isso é verdade. E aí você decidiu seguir o sonho de sua vida aí, né? Você já havia feito alguns intercâmbios. Tem um outro podcast que a gente gravou, que é o Camila pelo Mundo. Eu vou deixar o link aqui para vocês, onde você fala bastante a sua vida de intercambista. Outro podcast que a gente publicou recentemente sobre o certificado, né? Sim. E aí você estava aqui e decidiu, de uma hora para outra, ir para a Austrália, largar tudo e ir para a Austrália. A primeira coisa que eu quero que você conte aqui no podcast é como é que foi essa decisão, por que foi a Austrália? Conta aí pra gente um pouco. Então, no ano passado, quem acompanha geralmente os vídeos do English Experts percebeu que eu tirei um tempo e fiquei uma semana na Europa no ano passado. E eu fiz até uns vídeos para o English Experts sobre isso. E desde quando eu voltei pensando que eu queria ficar um tempo fora do Brasil de novo. E aí a vontade foi aumentando, e um ano depois, menos de um ano depois, uns 7 meses depois, eu resolvi que eu queria ir para algum lugar. Só que eu queria ir para algum lugar que eu pudesse aliar não só os estudos, mas que eu também pudesse trabalhar, porque senão eu teria que ficar pouco tempo. Porque, gente, infelizmente, conversão de moeda faz o brasileiro sofrer mesmo. E se eu fosse usar só o dinheiro de economias, eu não ia conseguir me manter por muito tempo fora. E aí, entre os países que eu tinha a opção que eu pudesse estudar e por ser estudante eu tivesse o direito de trabalhar, a Austrália estava entre eles, juntamente com a Irlanda, e eu esqueci quais são os outros países, acho que nem eram importantes. E aí, com isso, eu já tinha muita vontade de vir para a Austrália. Eu tenho muitos amigos aqui, que eu fiz
ao longo de várias viagens, as pessoas que eu mais fiz amizade, que eu consegui manter essa amizade à distância, eram os australianos. Eles têm um jeito muito parecido com o brasileiro, e foi por isso que eu decidi vir para cá, porque a passagem de avião não é muito barata para cá, é uma viagem muito longa, então para vir para cá tem que ficar bastante tempo para compensar todo o cansaço da viagem e o dinheiro gasto. E também porque eu queria achar um lugar que eu me sentisse bem e que eu também não sentisse uma diferença tão grande em relação até à questão de personalidade das pessoas e o jeito de ser. Porque realmente os australianos são bem parecidos com brasileiros em muitos aspectos. Não todos, felizmente, ou não. Isso. Legal. E o interessante é que a decisão sua foi muito bem pensada, né? Você chega aqui para mim e fala assim, Alessandro, eu tô indo para a Austrália. Camila, o que você já fez? Não, eu fui ali na agência, comprei o pacote, sem a passagem. Cara, não sei. Foi uma coisa muito bem planejada, né, Camila? Foi mais ou menos assim, olha, eu comprei o pacote, o que aparecer de passagem, vamos pegar com Deus aqui. Vamos pegar com Deus. Reza um pouquinho, quem sabe não dá certo. Camila, Alessandro, estou saindo do English, não sei se vai dar para fazer os trâmites aqui. Cara, foi tudo assim, parece que os dias foram contados. Um dia antes a gente foi lá, fez o acerto, aquela coisa toda. Muito contado. É só quem estava no English para saber como foi assim, o timing perfeito, porque se fosse um dia a mais de prazos no Brasil, eu não conseguiria fazer tudo que eu precisava fazer para poder conseguir embarcar em paz. Legal, mas é assim mesmo. Você tem muita coragem, Camila. E sem esquecer que aquele post que você agendou da Sanai, ela teve uma grande diferença, né? Fez uma grande diferença. O post da Sanai foi um dos que mais me fizeram tomar essa decisão quando eu fui fazer a revisão do post da Sanai. E eu tô com 27, vou fazer 28 daqui 4 dias. Uhul! Vou fazer 28 daqui uns dias, estou quase perto dos 30. Aí eu pensei assim, poxa, eu tô aqui, eu podia estar em outro lugar. Eu podia estar fazendo outras coisas também. E aí foi lendo o post dela que eu fui perdendo medo também, porque enquanto a gente tá novo, a gente não tem filho, igual eu no caso, eu não tenho filho nem sou casada, as coisas não é impossível quando você é casado e tem filhos, mas elas ficam um pouco mais difíceis. E eu ainda não tenho essas coisas que me prendem ainda. Então eu achei que era a hora de eu fazer essas escolhas antes que eu levasse minha vida para um nível de estabilidade no qual eu não conseguisse mais fazer esse tipo de aventura. Esse post da Sanai, ele tá aqui na descrição do podcast ou do vídeo, se você estiver assistindo aí no YouTube. Mas a equipe do English Experts adverte. Leia com cautela. Olha só o que aconteceu com a Camila. Se você é a viajar e ir embora do país, você vai ler e você vai tomar sua decisão. E eu fui uma das vítimas da Sanai, gente. Ela... Muito bacana. Ela é culpada de eu vir para cá. Isso. Camila, agora vamos passar para o intercâmbio em si. Você fez aí o pacote de intercâmbio, apesar de a gente não estar sendo patrocinado, o pessoal aqui é muita gente boa. Eles estão também aqui no prédio do English Experts, o pessoal da Igali, né? Sim. Conta como foi esse início. Engraçado. Foi muito engraçado porque quando eu decidi que eu ia para a Austrália, eu comecei a procurar as agências de intercâmbio que tinham na cidade nossa, aqui em Minas, que tivessem algum intercâmbio para a Austrália. E aí, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar da Igali e quando eu vi, eu falei, caramba, é aqui no prédio do English. Aí eu descobri que era no andar embaixo. Eu falei, não, peraí, eu vou descer a escada e vou lá pra ver quem que é. E aí, por incrível que pareça, eu dei uma sorte danada que a gerente da Igali foi uma colega minha de escola, de infância, e a gente se conhece há muitos anos. E aí as coisas ficaram bem mais fáceis. Eles me ofereceram bastante suporte, a vantagem que eu não precisava nem ir lá, ela vinha até nosso escritório para resolver todos os trâmites, às vezes pela falta de tempo de descer. E foi muito tranquilo. Eu acredito que existem várias agências que são boas, ou do mesmo nível, eu acredito. E a que me atendeu no momento foi a Igali, mas podem procurar qualquer uma que seja reconhecida, que vocês não vão ter problema. Uma dica que eu dou para qualquer pessoa que está decidindo fazer um intercâmbio é fazer o que eu fiz. Eu participei, antes de tomar a decisão da agência pela Igali, eu entrei num grupo que chama Brasileiros em Melbourne e Brasileiros em Sydney. Essas comunidades são no Facebook, qualquer pessoa pode entrar e participar do grupo. São pessoas que ou estão morando nessas duas cidades ou
têm a intenção de morar ou estão só indo a turismo. E geralmente, eu acho que, se eu não me engano, uma tem 7 mil participantes, outra tem quase 40 mil. E as pessoas se ajudam 24 horas. E elas tiram suas dúvidas. É claro que é uma comunidade de pessoas comuns. Ali não tem ninguém fazendo nenhum serviço para ninguém. Então, tem uma lupa para você procurar suas dúvidas, que muitas vezes já foi respondidas. E foi assim que eu consegui perceber a credibilidade, a idoneidade das empresas que tinham. Tinha a Egal e várias outras que poderiam me atender, só que a que tinha na minha cidade era apenas essa, e foi essa que eu escolhi, e fiquei muito feliz com a minha decisão. Não tive nenhum problema, ainda bem, com ela, e por ter minha amiga que era gerente, facilitou bem mais as coisas. Abraço aí pro pessoal, provavelmente a gente vai passar esse podcast para eles também, né? Já vou mandar uma mensagem pra Fran, pra ela ouvir. Um beijo, você me salvou. Legal. Camila, e como é que foi aí a chegada? A chegada à Austrália, como foi os primeiros dias? Eu conversei muito com você, né? Logo nas primeiras semanas, você passou muitos apuros aí, sempre precisava daquele apoio, a gente conversava um pouco. Eu sei que você passou alguns perrengues aí, como dizem aqui na região. Conta aí como é que foi esse início. Perrengue pouca Teve muito perrengue. Só de perrengue, lembrando o pessoal dessa palavra que a gente usa aqui na região, tem que resumir, porque é muita coisa. Dá para alguns podcasts, só de problemas que você teve. Eu vou dar uma resumida. Então, vamos lá. Primeira coisa, a viagem em si é uma viagem muito cansativa. Eu peguei o trecho mais curto, que dura mais ou menos 22 horas de viagem, se eu não me engano. Sai de São Paulo, Santiago do Chile, 4 horas de viagem. Do Chile direto para Sydney, mais 17 horas dentro do voo. De Sydney para Melbourne, mais 2 ou foi 3 horas. Então dá para ter uma ideia de como foi cansativo ficar quase 24 horas voando sem parar. E isso era uma coisa que eu nunca tinha feito, que a minha viagem mais longa tinha sido de 9, 10 horas dentro de um voo. Essa era um voo atrás do outro e você não parava, você não descansava, então era bem cansativo. A Egal, ela fornece uma casa estudantil para você morar nas 2 primeiras semanas até você conseguir uma casa para morar. E eu optei por não ficar com essa casa, porque eu tinha amigos australianos que me ofereceram lugar para ficar e eu achei que era melhor ficar com os meus amigos. E aí foi muito tranquilo, porque assim que eu cheguei, meus amigos me buscaram, eu fui para casa deles, mas o primeiro choque foi o cultural que eu tive, porque, gente, eu vou fazer uma generalização que é ruim, porque a gente não pode generalizar todo mundo, e eu sei que quem vai ouvir pode falar que realmente nem todo mundo é assim, mas eu vou falar pelas experiências com os australianos que eu tive, que é um pouco diferente das dos brasileiros. Nós, brasileiros, temos uma cultura de limpeza muito grande e muito diferente, até de europeu, e muito diferente dos australianos, dos que eu conheço, claro. Quando eu cheguei na casa, eu espirrava e tossia sem parar, e eu achava a casa muito empoeirada, e eu ficava assim, gente, mas essa casa parece que tem uns 6 meses que não passa um pano. E eu tossia, espirrava, e aí o meu amigo australiano falou que eu estava com hay fever. Hay fever é como se fosse a rinite do Brasil, só que a hay fever que acontece justamente durante a primavera, que foi quando eu cheguei, que é uma época do ano que tem muito pólen, e esse pólen faz com que todo mundo fique espirrando, tendo dor de cabeça, o olho vermelho e tal. E eu ficava assim, caramba, gente, isso não é hay fever, isso é sujeira nessa casa. E o primeiro perrengue que eu fiz foi mandar mensagem para o Alessandro falando que eu tinha gastado meu dinheiro todinho de economia de uma semana no supermercado para me alimentar comprando produto de limpeza para limpar uma casa. Porque eu não conseguia ficar naquela casa que eu achava suja. E aí, claro que meus amigos ficaram meio que sem graça, tipo, falando assim, nossa, a gente limpou a casa toda para te receber e você não acha que tá limpa. Aí eu ficava toda sem graça, do tipo, não, tá limpa. Mentira, tava uma porcaria. Não, tá limpa sim, mas a gente vive, né? Mas é porque eu gosto de limpeza. Uma foto que você mandou para mim da janela realmente mostrava perfeitamente o nível de limpeza, né? Nossa, gente, a foto da janela é uma janela que tinha tanto mofo, que eu tive que ir numa loja especializada em cloro para jogar cloro em todas as janelas. E eu comprei 2 luvas daquelas amarelas do Brasil de borracha, porque uma corroía de tanto cloro para conseguir tirar a sujeira das janelas. E isso é uma casa limpa.
Mas, claro, eu sei que não são todos que são assim, mas a noção de limpeza deles é muito diferente da nossa e quase 3 meses estando aqui, eu entendo o porquê. Muitos dos australianos que eu convivo, que eu comento que nossa noção de limpeza é diferente, eles simplesmente falam assim, não, eu não vou limpar minha casa toda semana igual você faz, porque eu não vou perder meu tempo com isso. E realmente, as pessoas, eu estou num país que tem uma qualidade de vida muito maior, considerada muito maior do que a do Brasil, e eu estou numa cidade que é Melbourne, que tem considerada a most livable city do mundo, que quer dizer a cidade mais habitável do mundo, que quer dizer a melhor qualidade de vida do mundo. E ela ganha por 6 anos consecutivos, esse ano ela ganhou de novo, como a cidade mais livable do mundo. Então a qualidade de vida aqui é altíssima. As pessoas elas têm um estilo de vida de trabalhar de 9 às 5, portanto você pode acordar um pouco mais tarde, fazer um café da manhã saudável em casa, ir para academia antes do trabalho. Então assim, a maioria das pessoas são muito saudáveis e se exercitam muito, e voltam para casa cedo, jantam 6 da noite, 9h30, 10 horas da noite está todo mundo na cama dormindo. Então, assim, elas querem aproveitar o seu tempo livre da melhor maneira possível. Além disso, a cidade oferece muitas opções, muito museu de graça, muita atração turística, parque a céu aberto, vários parques maravilhosos. Agora que chegou o verão, toda semana tem um show diferente de graça na cidade, cinema ao ar livre de graça. Então, assim, a pessoa ela faz uma opção. Eu vou perder o meu tempo tirando 2, 3 horas do meu dia para limpar uma casa, ou eu vou ver um cinema ao ar livre. Então elas optam por limpar a casa uma vez por mês, ou uma vez a cada 2, 3 semanas, e fazer essas outras atividades. Então eu não consigo. Eu limpo minha casa 2 vezes por semana. Eu não consigo não limpar a casa 2 vezes por semana. Inclusive, eu estava limpando a casa antes de falar com você. Isso, você comentou mesmo. Mas muito legal isso, a questão cultural. Eu já vi muitas pessoas aqui no Brasil comentando sobre isso também, que a gente tá certo a questão da limpeza, só que às vezes exagera, né? Eu vi recentemente um vídeo no YouTube de um cara falando que todo dia que ele saía do apartamento dele, ele via a vizinha dele limpando as janelas. Cara, e quando ele chegava, ela estava limpando a casa. Parece que ela acordava, limpava a casa e dormia. Ela acordava, limpava a casa e dormia. Então, tem que ter um meio termo sempre, né? Nem tão empoeirado, nem tão asseado demais. Sim, eu sou considerada germ freak, que é tipo mania de limpeza aqui na Austrália. Todo mundo me chama de germ freak, porque meus amigos vêm para minha casa jantar, a primeira coisa que eu faço, no lugar de, depois do jantar, de sentar e tomar um vinho e bater um papo com eles, eu vou colocar todas as vasilhas na dishwasher e começo a limpar fogão, porque eu não quero ter trabalho no outro dia. E eles deixam por semanas lá a sujeira e todo mundo fica bem. Boa, assim, né? Se eles estão ok com isso, ótimo. Legal. Eu não consigo. Legal. Camila, agora vamos passar aqui para o segundo ponto, que foi a faculdade, né? Que você entrou e você está fazendo um curso. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa entrada, os primeiros dias, como é que foi a adaptação aí, os colegas que você tem aí, se são colegas, tem muito aí asiático, né? O pessoal da China, nossa, gente, paquistanês também. Sim, Conta aí pra gente um pouco sobre isso. Eu optei por não fazer o curso de inglês porque eu já tenho influência, então para mim eu achei que seria uma perda de tempo, de dinheiro, apesar de que, claro, a gente sempre tem coisa nova para aprender inglês, mas eu achei que para mim, no meu nível de inglês, a convivência do dia a dia seria melhor com as pessoas, seria a melhor forma de praticar. Então eu optei por fazer um curso que pudesse agregar alguma coisa quando eu voltasse para o Brasil, que foi o curso de Business. Aqui o sistema de ensino é diferente do Brasil, então assim, eu não vou entrar muito em detalhes porque vai perder muito tempo explicando o sistema, mas o que eu estudo aqui é como se fosse os primeiros anos de uma universidade da Austrália. Antes de você entrar na faculdade, você normalmente passa por esses cursos, que é esse curso que é como se fosse um técnico meio primeiro ano da faculdade, que você faz para decidir o que você realmente quer quando você entrar no ensino superior. E eu faço o curso de Business, e aí quando eu entrei na sala de aula, o primeiro choque foi porque tinha mais brasileiro e asiático do que australiano. Então, Camila, eu acho que dá para aproveitar aqui já que você está falando da faculdade, a gente lançou algumas perguntas lá para o pessoal, para os seguidores do English lá no Face,
E o Felipe Daniel, ele fez a seguinte pergunta lá. O que atrapalha mais aprender inglês na Austrália? A quantidade de brasileiros por aí ou o Aussie, que é a forma de se falar inglês aí, né? Exatamente. Quando eu entrei na sala, que eu vi que tinha mais brasileiro e asiático, não tinha nenhum australiano na minha turma, foi quando eu comecei a perceber, por isso que eu tô falando dos dados não muito precisos, se eu não me engano, eu acho que 35 ou 45% dos estudantes de ensino superior na Austrália são internacionais, não são australianos mesmo. Uhum. Então, na verdade, todo a educação australiana, o dinheiro que é feito na Austrália em relação à educação é feito por nós, estudantes internacionais. Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar, então todo mundo quer vir estudar aqui. E isso, para mim, foi muito ruim, porque na minha turma eu falo inglês com o meu professor, eu tenho um monte de colega brasileiro e não tem jeito, você acaba se apegando aos seus colegas da sua nacionalidade por questão de afinidade, de personalidade, tudo mais parecido. E não adianta, você fala assim, nossa, eu vou tentar não andar com brasileiros. Mas chega uma hora que a situação, até mesmo para você formar uma rede de contatos e de amigos, você acaba ficando naquela zona de conforto. Então, eu acho que o que mais atrapalha aprender o inglês, com certeza, é a quantidade de brasileiros. Porque, a princípio, eu tive a sorte de chegar aqui na Austrália e ter os meus amigos australianos aqui. Então, para mim, eu já cheguei falando inglês desde o começo. Eu morei numa casa só de australianos, então, para mim, eu falo inglês aqui o tempo todo. Mas, para um aluno que chega aqui para aprender inglês, que ainda está na fase de aprendizado da língua estrangeira, ela está com dificuldade ainda de falar inglês. É uma forma de defesa mesmo, é um mecanismo de defesa nosso de querer se comunicar de alguma forma. E chega uma hora que você está tão cansado de fazer mímica, de cansar literalmente a sua cabeça, não literalmente, perdão, mas o cansaço psicológico de tentar se comunicar em outra língua, que quando você vê alguém falando em português, é um alívio tão grande que você fica naquela zona de conforto o tempo todo. E isso é ruim. Aconteceu um pouco com aquela amiga sua que veio nos visitar aqui no escritório. O nome dela é a Kara. Kara, isso, a Kara. Uhum. E quando ela chegou aqui, ela assim, cara, que legal, eu tô falando inglês. É porque ela tinha feito uma viagem pelo Brasil e teve esse cansaço psicológico, né, Camila? E quando ela chegou, a gente, poxa, que bacana falar inglês aqui. A gente conversava aqui no escritório e tal. Acho que deu um alívio para ela, né, dela poder voltar a falar inglês com tranquilidade. A Carol é uma amiga minha que eu conheci quando eu morava em Chicago e ela veio pro Brasil me visitar e ela passou umas 3 semanas rodando o Brasil antes de chegar na minha cidade e ela só falava português. Quer dizer, ela não sabe falar português, então ela ficava de mímica o tempo todo. E todas as pessoas que ela ficou nas casas, que ela ficou de couchsurfing, nenhuma era falante de inglês fluente. Então todas eram na base da mímica do Google Tradutor. Então, quando ela chegou em Montes Claros, que ela foi na base do English e conversou em inglês, ela ficou com uma emoção tão grande, porque para ela foi esse alívio de alguém finalmente conseguir entendê-la de uma forma que ela não precisa quebrar a cabeça para poder se comunicar. Então, eu acredito que sim. Para quem quer aprender a falar inglês, os brasileiros são maravilhosos no quesito de você não se sentir sozinho, de criar uma identidade cultural e de quebrar um galho numa situação, num perrengue, você precisa realmente de alguém, uma emergência, alguma coisa, mas para aprender é muito ruim, infelizmente. Mas eu também entendo que é um pouco difícil se distanciar, porque como eu disse, se você não sabe falar nada, chega uma hora que você não consegue se comunicar mais, você precisa de um apoio. Então, eu nem sei mais como falar, mas é uma faca fuga, de dois né? gumes. Sei lá. Uma fuga, são dois pesos e duas medidas. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Isso. A outra pergunta aqui é do Rafael Vilela. Quanto tempo de estudo ela fez no Brasil e quando decidiu fazer intercâmbio? Quando decidiu fazer intercâmbio, nós já comentamos. E quanto tempo de estudo você já foi fluente, né? Então, você está aproveitando muito mais aí o seu intercâmbio porque você já foi fluente. Você está se envolvendo aí na cultura, né? Menos com o idioma. Lógico que você está aprendendo bastante o idioma, o Aussie, né? A forma de se falar, aliás, é o que eu quero te perguntar agora, se você teve alguma dificuldade aí com sotaque. Sim.
primeira coisa sobre quanto tempo de estudo que eu fiz, é só ouvir o primeiro podcast que eu fiz com o English, que eu conto toda a minha trajetória de aprendizado com a língua inglesa, e aí você tem mais material para poder estudar e aprender um pouco mais sobre aprendizados diferentes. Eu já vim para a Austrália fluente, então como a Alessandra já respondeu, foi muito mais fácil para mim. Isso aí eu não tenho dúvidas de que se eu não estou passando tanta dificuldade aqui na Austrália, eu sei que é porque eu vim fluente, e isso faz toda a diferença, mas eu acho que nós vamos discutir um pouco mais sobre isso mais para frente. Camila, já que a gente está falando de brasileiros, que a comunidade de brasileiros aí é muito grande, o Rio do Domingos ele fez uma pergunta muito pertinente. Ele diz o seguinte aqui, lá no Face. Quais são as dificuldades que o estudante não fluente se depara quando está nesse tipo de ambiente? Você viu alguns colegas seus aí tendo dificuldades, tendo problemas, o fato de não ir tão preparado para se comunicar? Sim, eu vou fazer uma comparação. Eu vou usar a minha história e vou usar a história de pessoas que eu conheço que não têm o inglês fluente. A primeira coisa, para fazer o curso que eu fiz de business, para conseguir o visto, você tem que provar que você é fluente na língua inglesa. Você não pode fazer esse curso que eu faço, você não pode fazê-lo sem ter fluência em inglês. Então, eu tive que fazer, antes de tentar o meu visto para a Austrália, eu tinha feito o TOEFL, que também é um assunto de um podcast que a gente gravou. A gente publicou algumas semanas atrás. Exatamente. E aí, com o TOEFL, eu consegui apresentar ele para a imigração, e ele foi o documento que conseguiu comprovar minha fluência em inglês, e com ele eu consegui o meu visto. Se eu não tivesse nenhum certificado, fosse TOEFL, TOEIC ou IELTS, que é o TOEFL, equivalente do TOEFL aqui da Austrália, eu não teria conseguido fazer um curso que não fosse o de inglês. Se você não tem nenhum certificado internacional que comprove a sua influência, você só é permitido a fazer o curso de inglês aqui na Austrália. Então, a primeira coisa que eu acho que facilitou, eu tive a oportunidade de fazer um curso que não é inglês. Então, isso me permite que eu tenha contato com pessoas que, apesar de serem brasileiros, mas são brasileiros fluentes. Nosso professor não fala português, e meus colegas de sala são da Ásia, em geral. Quando eu falo Ásia, é Malásia, China, Japão, Coreia, Sri Lanka, demais, muita galera da Sri Lanka, muita galera da Índia. E você conversa com esse pessoal. Como eu disse, meu intercâmbio ele permite que eu trabalhasse. E antes de eu vir, eu acho que eu vi um pouco iludida, achando que eu ia logo de cara. Todos os meus amigos australianos falavam assim, nossa, seu inglês é muito bom, você vai chegar aqui, você vai conseguir um emprego logo de cara. Não é assim, não é um mar de rosas como eles falam. A bed of roses. Para eles, exatamente, não é uma bed of roses. Para eles é muito fácil falar assim, nossa, você vai conseguir um emprego de cara, porque quem é australiano e mora aqui, você só precisa conseguir um emprego. E aqui tem muito emprego de sobra. O problema é você ter um inglês fluente e ter a rede de contatos suficiente para conseguir esse emprego. Então é uma pergunta que a galera pergunta demais. É fácil conseguir emprego aí? Se você é bom de inglês e se você tem contato aqui. Porque se você não tem inglês, como você já vinha comentar, inglês, você pode até arrumar um emprego. Só que vai ser aquele emprego onde você não vai ter oportunidade de interagir com outras pessoas, né? Exatamente. Então, no meu caso, como eu vim fluente, eu já sabia que meu emprego aqui seria voltado para a área de hospitality. Hospitality seria hospitalidade, que é qualquer área de serviço de atendimento ao cliente, seja com vendas, mas é principalmente hotelaria, turismo e restaurante e afins. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, meu primeiro mês, foi andar de porta em porta entregando currículo, porque aqui na Austrália o pessoal valoriza que você vá no lugar e você converse com seu currículo na mão. Porque eles querem ver sua cara e querem saber se o seu inglês é bom e se você é uma pessoa simpática que possa trabalhar lá. Então eu estava procurando emprego de garçonete. Saí rodando pro Melbourne, não conseguia nada. Chegou num ponto que eu falei assim, cara, não vai dar, meu dinheiro tá acabando. Eu não consegui um emprego e eu começava a chorar 24 horas, porque já tinha conta chegando, conta de aluguel, telefone, tudo chegando e eu não tinha emprego ainda e meu dinheirinho suado indo embora. E aí eu consegui um emprego no Unicef, que era para trabalhar... Só para contar um pouquinho, te cortando com relação a esse dia que você procurou emprego, rodou a cidade toda.
Tem uma foto muito bonita que você colocou no Instagram seu, de você ter rodado a cidade tanto que chegou o momento que você chegou na praia, né? Que foi o primeiro dia que você viu a praia. Deixa eu colocar aquela foto aqui, para quem está ouvindo só no áudio. Sim. Vá no canal do English Experts no YouTube, que eu vou colocar a foto aqui nesse momento aqui do podcast, que é uma foto muito bonita, acho que mostra muito aquele momento da dificuldade que você teve. Foi. Aquele momento que você estava ali parada ali na beira da praia. Cara, muito legal. Tem uma história aquela foto que eu achei muito bonita. Meu olho chega cheio de lágrima agora, porque eu tava numa rua, que é uma rua muito extensa aqui de Melbourne, que é como se fosse o Oscar Freire de São Paulo, para quem é de São Paulo provavelmente vai saber que rua é essa. Ela começa com uma parte dela, ela tem 5 a 6 quilômetros de extensão, essa rua, e ela tem a primeira parte dela, que é a parte de moda, que são só lojas, muitas lojas de roupa e afins, e a outra metade, até o fim dela, só de bar. Então eu fui imprimir 100 currículos, literalmente imprimi 100 currículos, e fui em todas as lojas entregando os currículos, caminhando. Eu caminhei por 6 quilômetros, eu já estava aqui, já tinha um mês, e Melbourne é banhada por uma baía, então tem um mar. E eu não tinha visto o mar por um mês, porque minha vida se resumia a economizar dinheiro, não conhecer lugar nenhum, porque senão ia envolver gastos com transporte, ou o que for. Então, quando eu me dei conta, quando eu cheguei ao final dessa rua, eu percebi que eu estava na beira da praia. Aí eu falei, caramba, eu tô aqui na beira da praia. Aí tava fazendo muito frio no dia, acho que tava fazendo uns 10, 12 graus. Eu tava com roupa toda preta social, porque aqui você pedir emprego e tal, você tem que estar sempre muito bem vestido. Então eu tava com sapato preto social, roupa social. Eu simplesmente dobrei a barra da calça, tirei o sapato e sentei na areia. Eu cheguei a chorar na hora, que eu falei assim, meu Deus, eu tô vendo o mar, como se que a gente é de Minas, tá acostumado com o mar também, né? Parecia que eu tava vendo o mar pela primeira vez, mas tinha todo um contexto. Eu acho que resumia todo o meu cansaço ao final de 6 quilômetros de caminhada com a sapatilha super desconfortável, procurando emprego. E aí, assim, eu consegui um emprego no Unicef para ser fundraiser. Fundraiser é para arrecadar doações. Então, em função do meu inglês ser muito bom e eu me comunicar muito facilmente, consegui me comunicar bem, eu fui contratada. Só que aí, por coincidência, por eu entregar tantos currículos de uma vez, uma hora ou outra as pessoas começaram a ligar de volta. Então chegou uma semana que eu lembro que até que eu liguei para você, Alessandro, te contando que eu falei assim, nossa, tô tendo tanta entrevista que eu não tô sabendo lidar com tanta entrevista, eu vou ter que começar a decidir qual que eu vou aceitar a entrevista, fazer pelo menos a entrevista ou não. E aí, num dia só, eu fiz 6 entrevistas num dia só. Também foi super cansativo, sair de casa às 7 horas da manhã e voltar para casa às 7 horas da noite depois de conversar. E aí foram surgindo várias vagas em vários locais, e aí eu comecei ainda bem, a ter a sorte de poder optar por qual emprego eu quisesse, que pagasse um pouco melhor, que fosse mais parecido com as coisas que eu me identifico. E aí, com isso, eu acabei terminando com 2 empregos. Hoje eu trabalho de barista num café. Para quem não sabe, barista, quando a gente fala barista, eu só penso em bar, né? Mas, na verdade, o barista é o que faz o café, que faz o café na máquina, que prepara os tipos de cafés e tal. Já foi promovida, eu sou barista, né? Já é promovida, comecei como garçonete, e aí tem um mês que eu tô lá e fui pedindo para aprender a fazer café com o antigo barista. Fui aprendendo. O barista atual saiu tem uma semana, e agora eu sou barista do café. E tem um outro restaurante que eu trabalho, que eu sou uma pizza chef, que eu fui treinada por um mês, por uma equipe de chefs, para poder comandar uma cozinha de pizza. E aí eu trabalho lá, então são 2 empregos. Não é fácil, tem hora, a gente chegou hoje, tô rouca de cansaço, porque tem dia que eu trabalho 16 horas, mas tem dia que eu também trabalho nada, igual eu tenho 2 dias de folga essa semana. Mas todos esses empregos foram possíveis porque eu consigo me comunicar. Porque tanto no meu emprego de pizza chef, eu preciso ter contato com o cliente o tempo todo, e o de barista também. Agora eu vou contar a história de quem não fala inglês. Eu vou contar a história de 2 pessoas.
uma delas é uma menina que eu conheci, e ela chegou pra mim um dia falando assim, nossa, você tem muito amigo australiano? Eu falei, não, eu tenho sim, conheço de várias viagens e tal. Ela falou assim, não, eu não consigo falar inglês desde quando eu cheguei. Aí eu perguntei, por quê? Ela falou assim, não, porque eu só ando com brasileiro aqui e tal, e eu não tenho nenhuma amiga australiana. Essa é a primeira história. Enfim, ela não está conseguindo falar português, inglês, porque infelizmente, por ela não conhecer ninguém e ela ter dificuldade da língua, ela não consegue formar amizades, porque é muito difícil, é muito desgastante, tanto para ela quanto para quem é nativo da língua inglesa, tentar manter uma conversa ou uma amizade no qual as duas pessoas não conseguem se compreender perfeitamente. E é o que o Kaique Freedom, que mandou lá a pergunta, acho que isso meio que responde para ele. Quanto tempo de intercâmbio é necessário para que um brasileiro se torne fluente em inglês? É muito variável, né? Como você disse, se você ficar difícil. O tempo todo conversando com brasileiros, falando português na Austrália, você pode ficar a vida toda aí que não vai aprender mesmo. Não falar nunca. Aqui na Austrália, e isso é em qualquer lugar do mundo. Aqui, no Brasil é a mesma coisa. Você tem as famosas Chinatowns, que são aquelas regiões de uma cidade que só tem chinês. Essa galera não fala nada de inglês. Ou, com certeza, se você for no Brasil, vai ter por exemplo, acho que talvez a Liberdade de São Paulo seja a nossa Chinatown mais nipônica, claro, né? Sim, sim. Com certeza você vai achar pessoas que não falam nada de português também, mas é porque elas estão voltadas apenas para dentro daquela comunidade deles, no qual ela não precisa sair daquela zona de conforto. E isso aí é muito relativo, porque se você mora numa casa, por exemplo, eu divido uma casa atualmente com um paquistanês, então ele fala inglês fluente, eu falo inglês fluente. Eu não sei falar a língua dele, nem ele sabe falar a minha, portanto, nossa língua em comum é inglês. Então, eu falo inglês o tempo todo. Mas se eu morasse só com brasileiro, eu falaria português o tempo todo. Uma das minhas melhores amigas, ela mora aqui em Melbourne, e a gente trabalha em um dos empregos nesse café que eu sou barista, ela é garçonete. No café, a gente só fala português uma com a outra. Mas ela é fluente em inglês, eu também, então a gente não vê necessidade de falar inglês uma com a outra como uma forma de treinar. Mas ela também mora com australiano, então ela decidiu, ela falou, eu não vou morar com brasileiros para eu conseguir melhorar um pouco mais meu inglês, porque eu sei que tem algumas deficiências. Então isso vai muito da forma de como você, das oportunidades, claro, que aparecem, e como você vai se comportar em meio a essas oportunidades. Se você vai estar num ambiente propício para falar inglês ou não. Agora eu queria só contar o caso da pessoa que não sabe falar nada. Ela saiu do Brasil, ela não sabia falar nem um hello direito, e ela chegou aqui exatamente um dia depois de mim. Ela não conseguiu, claro, um emprego que favorecesse o contato com a língua inglesa, e assim como você já falou, né? Se você não sabe falar inglês, não tem como você ser uma garçonete ou um garçom. Porque como é que você vai falar com o cliente se você não sabe falar um hello, por exemplo? Portanto, aqui na Austrália, pelo menos, as pessoas que não têm contato, que não sabem falar inglês, os empregos que restam para elas são empregos que você não vai ter interação. Portanto, vai ser de cleaner, que é para limpar, que é você está limpando uma casa, então você não vai ter que falar. Vai ser de wash up. Wash up é a pessoa que fica no fundo da cozinha lavando prato. Então, ali você não precisa falar nada, você só tem que lavar prato. E ainda assim, essa pessoa, ela trabalha de wash up e ela só conseguiu o emprego porque, por sorte, o gerente do lugar que essa pessoa trabalha era brasileiro e ele conseguiu a entrevista em português. E aí ele conseguiu a chance de trabalhar lá. Mas, infelizmente, ele já está há um mês no emprego e está quase para sair porque ele não conseguiu aprender nada de inglês por ele não estar tendo nenhuma interação. Ele está sempre voltado com grupos de pessoas falantes de português e não de inglês. E os gerentes do restaurante não são todos brasileiros, é apenas um. Então, eles não conseguem comunicar com ele. E ele também não está fazendo muita parte, que deveria ser de se esforçar, de fazer mímicas. Então, não sei como é que vai ser. É uma coisa muito difícil. Mas eu tenho um amigo meu que está aqui, por exemplo, não está aqui em Melbourne, está em Sydney.
Ele é da mesma cidade, ele é de Montes Claros também. Ele veio sem saber falar quase nada de inglês. E ele, por exemplo, ele já mudou um pouco a situação dele. Ele já tá aqui ao mesmo tempo que eu, ele chegou uma semana antes de mim. E ele já tá falando muitas coisas em inglês porque ele decidiu morar com uma turma de australianos numa casa. E ele se esforça, nem que for fazendo mímica, pegando o Google Tradutor. Ele estuda muito. E ele usa alguns aplicativos na internet de conhecer pessoas, alguns aplicativos até de encontros, no qual ele, no lugar de ele fazer um encontro romântico, ele fala com a pessoa, olha, eu não sei falar inglês, eu quero só aprender. Cara, é aquele negócio de se expor, né? Inclusive aqui no English, no curso que nós trabalhamos juntos aqui, né, Camila, para elaborar no curso do English aqui, a gente comenta muito sobre isso, de se expor. Muitas vezes a gente está na internet, a gente tem a comunidade do English, onde a gente fala assim, gente, vai lá, lança uma pergunta, coloca algum texto em inglês, manda para a comunidade corrigir. É um jeito de se expor. E a gente está aqui na internet protegido. Muitas vezes não é nem o nome real da pessoa, não tem foto, não tem nada. E mesmo assim a pessoa fica retraída ali sem condição de se expor. Para não ser julgado, né? Para não ser julgado. Que vai ser julgado. E aqui não tem julgamento, né? E só que quando ela vai para fora... essa questão de se expor, de perder esse medo, essa vergonha, vai fazer toda a diferença. Então, se você puder fazer isso aqui no Brasil já, antes, com certeza, e se acostumar com isso, vai fazer toda a diferença lá fora. Porque quando você recebe uma correção, quando você interage com outras pessoas, faz uma grande diferença no Skype e tal. Porque lá vai ser for real, né? Cara a cara. Então, é mais difícil. E as pessoas não têm paciência. Não é porque elas são impacientes. Na verdade, o australiano ele é um povo muito laid back. Laid back é aquela pessoa bem tranquila. Eles são extremamente pacientes. Mas se a pessoa ela não quer limpar uma casa toda semana porque ela não quer perder tempo fazendo isso, é bem óbvio que ela não vai querer perder o tempo dela tendo que ouvir uma pessoa tendo dificuldade para se comunicar com ela quando ela está na pressa do dia a dia. Então, assim, eu tô na minha pressa para poder ir pro meu trabalho, eu quero pedir um café. Se eu não consigo pedir um café pro meu barista, eu vou pro outro café. Eu não quero perder meia hora ali tentando explicar que eu quero um café com leite só, porque o barista não entende. Então, assim, não é porque a pessoa é rude, mas é porque é o dia a dia que requer isso. E aí, se você não se expõe, se você não dá, não literalmente, mas se você não dá a cara a tapa de errar e aprender, você não consegue. E é engraçado que essa comunidade que eu falei de brasileiros, no Face, uma pessoa lançou uma pergunta essa semana do tipo, olha, vamos aproveitar que agora é final do ano e o que você faria, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente antes de ir para a Austrália? E foi uma coisa unânime. Quase todos falaram, eu teria estudado mais inglês antes de ter vindo. Eu não teria vindo assim, tão cru, sem ter aprendido nada. E a maioria fala, vai ler um livro, vai ver um filme, não precisa ser necessariamente estar matriculado numa escola física, porque aprender inglês não quer dizer que você está lendo um livrinho na repetição ali da escola que você está aprendendo. Aprender, igual você falou, é for real, situações cotidianas nas quais você vai ser exposto e que você vai realmente usar aquilo. Então, se você se propõe a aprender um pouco, a se preparar um pouco, as coisas ficam bem mais fáceis, porque eu acredito que estar preparado psicologicamente e financeiramente para fazer uma mudança de país é muito importante. Mas eu acredito que a preparação da língua é a maior que você pode fazer, porque é ela que vai abrir ou fechar portas para as oportunidades e para as coisas que vão acontecer aqui para você. Lindo, Camila, lindo, fechou. Camila, são 8 meses de intercâmbio, você já fez aí quantos meses? 3 para 4 meses 3. Agora? Não, eu fiz 3. Eu cheguei dia 1º de outubro, 29 de setembro, 1º de outubro. No momento da gravação desse podcast, você está fazendo 3, provavelmente na publicação serão 4. E aí, como é que vai ser aí? O que você pensa aí para os próximos meses? Vai ficar mais? Vai renovar? Como é que tá aí? Então, Alessandro, eu sinto te informar pelo podcast que eu não voltarei para o Brasil. Eu acredito que nós vamos comunicar só pelo Skype pelo resto da nossa vida. Ai, cara. Gostou demais, né, Camila? Depois do primeiro momento complicado, melhorou a vida aí. Eu acho assim que eu vim preparada para perrengues, mas talvez eu acho que eu vim achando que não ia ser tão difícil.
Mas eu acho que a recompensa é muito maior agora, porque agora, nesse terceiro mês, que eu estou realmente me estabilizando. Realmente, agora eu estou numa casa que eu amo estar com o housemate. Housemate é a pessoa que eu divido a casa, que é uma pessoa maravilhosa. O Alessandro, gente, para quem não... Eu não vou poder mostrar fotos, mas o Alessandro recebe toda hora mensagem no WhatsApp, eu mandando foto do meu quarto, foto da minha casa, que eu sou agora uma dona de casa apaixonada com o lugar que eu moro. Porque essa fase de settle down, que é de se estabilizar. Então, agora que eu consegui finalmente me estabilizar num local que eu gosto, numa localização que eu estou amando, e também até em relação aos meus empregos, que agora eu já passei pelo período de experiência, agora então eu sei que eu estou num local que não vai ser mais instável, agora eu vou conseguir realmente começar a aprender a conhecer a Austrália, porque tem 3 meses que eu estou aqui, e sábado passado foi meu primeiro sábado de folga desde quando eu cheguei. Então foi a minha primeira vez que eu saí no sábado à noite aqui. Eu fiquei tão feliz, que quase que eu não consegui sair de tanta emoção. Mas eu acho que os meus planos a partir de agora, agora que eu me estabeleci, é de começar a aproveitar. A partir de agora, começar a explorar mais. Conhecer mais pessoas, conhecer mais lugares, explorar a cidade de verdade, conhecer tudo que tem para oferecer. Porque aqui realmente é a most livable city mesmo. Tem muita atração, tem muita coisa que você não precisa tirar um dinheirinho do seu bolso para poder aproveitar. E eu preciso tirar o máximo disso, né? Enquanto eu tô aqui. Com certeza. E aí, se tiver muito bom, a gente volta. Se não tiver bom, a gente volta. Mas se tiver bom, Alessandro, infelizmente eu não volto, não. Eu torço que dê tudo certo, porque aí você é a nossa correspondente internacional aí, entendeu? Fica bem bacana. Desculpa para arranjar um lugar de graça para ficar também, né? Com certeza. Hospedagem. Camila, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Como você comentou no podcast inteiro, seu tempo aí tá bem escasso. Hoje você tirou um dia de folga especial mesmo, para a gente poder gravar esse podcast. Obrigadão, muita saudade de você. A gente vai conversando e mandando as notícias aqui pro pessoal do English. É bem provável que a gente tenha uma segunda parte desse podcast, né? Quando estiver chegando os 8 meses, eu faço questão de já te convidar para a gente poder gravar outro podcast para você contar a segunda parte aí. Tenho certeza que vamos ter... Com certeza gravarei. Muitos comentários, eu tenho certeza que nós vamos ter muitos comentários, tanto no podcast quanto lá no canal do YouTube do English. Eu vou trazer esses comentários aqui para a gente comentar no segundo programa. Camila, brigadão. Muito obrigada pelo convite. Também estava morrendo de saudade de todo mundo e também de gravar podcast. É sempre bom conversar, bater papo. Eu já não gosto de conversar nem um pouco, né? Então é isso. Mas muito obrigada pela oportunidade, claro. Eu sei que compartilhar um pouco da minha experiência talvez seja um incentivo para quem tem uma vontade, um sonho, um desejo de fazer um intercâmbio fora, ou vir para a Austrália ou qualquer outro lugar, porque independente do país que você for, se for país de língua inglesa, você vai passar talvez pelas mesmas situações que eu ou que essas outras pessoas que eu contei vão passar. Então é sempre bom a gente compartilhar um pouco dessas histórias para que vocês possam estar preparados para quando for a vez de vocês irem, talvez não cometer os mesmos erros que outros cometeram. Pois bem, pessoal, aqui é o Alessandro e você me encontra no englishexperts.com.br. Eu sou Camila Oliveira e você me encontra na comunidade do English Experts. Lembrando que todos os links e indicações que nós fizemos aqui durante o programa estão aqui no post do podcast e também na descrição aí do canal do YouTube. Então, vale a pena conferir para se aprofundar no assunto. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Se você tiver no iPhone, iPad, tira 2 minutinhos aí para avaliar o nosso programa. Essas avaliações nos ajudam muito na divulgação desse trabalho. Envie também seu comentário, sugestão ou crítica. Muito obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcast by EnglishExperts.com.br